Olá, seja bem-vindo. Você está no Alesp Cidadania. Hoje a gente vai falar da IYF. É uma instituição coreana que está no Brasil aí há mais de 20 décadas e tem muita coisa bacana para mostrar para a gente. A gente até está sendo bastante influenciado aí pela cultura coreana, principalmente os jovens, né? Então a gente vai saber dessa cultura e de muitos ensinamentos, porque é um país que avançou muito na tecnologia, na educação, e é bom a gente fazer esse intercâmbio de ideias. É por isso que está aqui comigo dois representantes da IYF. Eu vou apresentar primeiro para vocês José Kim. Ele é o presidente da missão Boa Notícia. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado também pela sua presença, vai falar bastante para a gente dessa missão que está dentro do IYF. E com a gente também a Radassa Souza é voluntária já há algum tempo e vai ajudar a contar essa história. Obrigado, viu, Radassa, pela sua companhia aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. Eu vou começar aqui com o José Kim, que vai falar desta instituição que, gente, está em mais de 100 países, né? É uma instituição que tem um fundo religioso lá da Good New Mission, né? Mas eles fundaram institutos, a instituição que tem um leque mais abrangente. Essa história começou com um jovem lá nos Estados Unidos e o José Kim vai contar um pouquinho para a gente entender como é que tudo isso começou, por favor. No começo, nós trabalhamos com missão, mas dentro da missão tem uma ONG que nasceu porque tem um jovem que nasceu nos Estados Unidos, mas andando com os seus amigos com arma, que aconteceu um problema que já começou a usar droga, a mãe dele tinha grande medo. E o pediu socorro, mas o pastor dele ligou ao pastor fundador da nossa missão, que o pastor fundador da nossa missão pediu para ele, se puder, que mande para a Coreia, porque eu moro na Coreia, você mora nos Estados Unidos, eu não posso te ajudar. Mas se você mandar seu filho, fica comigo durante mais ou menos 3 meses, então ele vai mudar. Nossa mãe dele que mandou seu filho para a Coreia, ficou com o fundador da nossa missão, ficou durante 3 meses. Já começou a mudar o coração dele, a atitude dele, totalmente ele mudou. Que o pai dele se divorciado com a sua mãe, né, com a sua esposa, nossa, ele já se assustou como seu filho mudou tanto. Uma nova transformação. Por causa dele, uma história dele que muito lindo, a vida dele totalmente mudou, a vida dele agora bem sucedido, que uma vida normal. Por causa dele, que ao redor dele, as mães também pediram mandar seus filhos na feriado, na escola. Durante um tempo, no começo, 57 pessoas. No ano que vem, mais 100 pessoas, 200, 500. E depois, o fundador da nossa missão pensou, tem que ter uma ONG que criou, isso é nome, é IYF. International Youth Fellowship, para jovens, porque hoje em dia o mundo inteiro tem jovens, tem problema, né? Então, por causa dele, primeiro, já criou uma ONG IYF, agora mais 100 países que já espalhando tudo, o mundo inteiro. E olha, se você quiser conhecer, é só você acessar, principalmente no Instagram, eu anotei aqui, ó, @IYF Brasil. Você vai lá no Instagram, a International Youth Fellowship, que você pode traduzir aí por Comunhão Internacional de Jovens. Eles têm uns trabalhos, gente, que reúne pessoas do mundo inteiro no World Camp, que é um acampamento, depois a Radassa vai até me explicar aqui, ó, que reúne de 1.500 a 2.000 jovens. Eles fizeram, o pastor Kim, que está aqui com a gente, fez durante muitos anos palestras na Universidade Uninove, aqui em São Paulo, alcançando aí, com todo esse trabalho, cerca de 30 a 40 mil jovens. Um trabalho muito bacana e que é muito baseado principalmente no intercâmbio cultural e na educação social e emocional. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um livro que é só pela capa, você vai ver que é muito bonito e tem muito ensinamento. Mas deixa eu passar aqui para a Radassa. Radassa, acho que contando a sua história a gente conta bastante da IYF. Começa do começo, por favor. Então, eu me conectei com a organização quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Eu também dava muito problema para os meus pais, para minha mãe. E a minha mãe conheceu a missão, também soube da ONG
E ela me fez aproximar da ONG. Ah, ela tem aulas de dança, eu gostava bastante de dançar, né? Então eu comecei a frequentar nas academias, que geralmente nós damos aulas aos sábados, né? E eu participava das aulas de dança. Aí eu comecei pelas academias de dança, depois fui fazendo teatro, fui fazendo um evento aqui, fui viajando para um outro país junto com a ONG, fazendo intercâmbio. E estou até hoje. Que legal, que legal. Eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente vive hoje, principalmente dos jovens, adolescentes, que tem um período aí de transição importante, e a história da entidade começou assim com um jovem, né, a Hadassah também, e eu até brinco aqui, ó, porque eu coloquei aqui para fazer uma breve pesquisa sobre a Coreia do Sul, porque a gente tem aí, hoje é o tal do K-pop, né, tem as novelas, como é que chama? Dorama. As doramas, né, que estão aí na mídia, todo mundo gosta. Muitos filmes, né, que até colegas meus falaram, você tem que ver essa série coreana e tal, né? Culturalmente eles estão muito fortes e também tecnologicamente e tudo mais. Mas eu coloquei aqui algumas curiosidades, viu, Hadassah? E uma delas aqui, ó, já me chamou a atenção, ó. A Coreia do Sul é conhecida a cultura do café, educação rigorosa. Esse ponto aqui, ó. O sistema educacional sul-coreano é um dos mais rigorosos do mundo. Os estudantes passam por um exame extremamente competitivo chamado Sunyung, exame de admissão universitária, que determina a sua entrada nas universidades, né? Fala um pouco dessa questão da educação, por favor. O Kim pode falar com a gente também, porque a educação é realmente rigorosa na Coreia do Sul? Sim, claro. No começo, no caso da Coreia, teve uma grande guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que já totalmente foi destruído. Mais pobreza, mais coitada e miserável do mundo. Já há 60 anos. Não muito tempo, mas agora a Coreia do Sul realmente está vivendo muito bem em 10 lugares. Agora está vivendo melhor do mundo. Por quê? Porque a Coreia do Sul está aberto, mas a Coreia do Norte está fechado. Em outra palavra, é isolamento e intercâmbio. É muito importante. Isso que é uma base, né? Educação da mente. Que qualquer pessoa tem coração, mas cadê seu coração? As pessoas falam que coração, que tamanho, que forma. Falar que é assim, mas isso não é verdadeiro, porque nós não podemos enxergar o coração das pessoas, tá para sentir. Que, ele me ama, não é? Ele me gosta. E assim que nós sentimos. O coração muda, né? Depende do tempo, depende da situação. Coração alto, coração baixo, coração largo, e o estreito, quente, frio, claro, escuro. É pesado, ainda mais, coração muito leve. Coração é assim, tem uma função. Nosso corpo também fica doença. Se ficar doente, né, que o corpo não obedece. Está cansado, pesado e não obedece. Mesma forma que o coração também fica doente, é mais por problema. Está dolorido, sentindo muita dor, também não funciona. Eu quero fazer assim, mas o coração não funciona. Fica preso, ainda mais, pouco a pouco fica em depressão, ainda mais fica, não quer falar mais com as outras pessoas, com isolamento, já finalmente decide o quê? Se suicida. Que aqui no Brasil, o mundo inteiro, que acontece. Por isso nós começamos a educação da mente, que cura. Por que cura? Não é que um remédio, é um remédio muito importante. Por quê? Por causa de quê? Que aconteceu. Por isso nós começamos a dar palestra aqui no prisioneiro, na penitenciária, qualquer lugar. Até os professores, porque independentemente de cargo, as pessoas decidem, né, uma decisão de suicídio. Então, nós trabalhamos muito forte essa parte da educação da mente. Muito importante. O senhor falava, e eu estava pesquisando aqui, porque eu fiz uma matéria recentemente sobre suicídio, e olha aqui, alguns números, no caso do Brasil, aproximadamente 6 por 100 mil. Não é pouco, né? Se a gente pegar, e muitas vezes, se a gente pegar mesmo dados de outras doenças, por exemplo, e no caso da depressão, né, a taxa de prevalência de depressão
no Brasil também está entre as mais altas do mundo, com cerca de 5,8% da população afetada, ou seja, em cada 100 pessoas, 6 com depressão, né? Então, no momento, não é, Radassa, que a gente fala tanto de inteligência artificial, está tudo muito rápido, a tecnologia, é como o lado, eu sempre confundo, mas o lado esquerdo, que é mais, o direito é o mais emocional, né? Esse lado lógico, né? Ele está muito desenvolvido. Eu acho que é o tempo da gente desenvolver essa questão emocional. Você aprendeu bastante disso lá na IYF? Sim, sim. Uma das nossas bases também, como nosso fundador falou, nós temos muitas palestras. Porque hoje em dia, por exemplo, na escola nós aprendemos muita teoria, não é? Aprendemos português, matemática, inglês. Aparentemente aprendemos como viver, ter um bom emprego, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego. Mas, como você mesmo falou, a Coreia do Sul foi um país que cresceu muito na educação. Tem uma educação, né, rigorosa. Porém, um outro lado também é esse lado que ele citou. Muitas pessoas estudam, porém, se não conseguem um bom emprego, se não têm um bom resultado daquilo que eles se esforçaram, eles veem no isolamento, na depressão, até mesmo no suicídio, uma resposta para aquilo que eles não conseguiram. Então, nós trabalhamos muito isso através das nossas palestras de educação emocional. Como sair desse sentimento que aparentemente é a sua realidade. Mas, na verdade, se abrir caminho, se abrir a nossa visão, nós podemos encontrar num parceiro, às vezes, uma resposta para aquilo que nós precisamos, podemos pedir ajuda, podemos ver conselhos dos nossos mentores, da nossa família. Então, sair desse mundo que nos fecha, dessa nossa visão, e enxergar além do que parece ser possível aos nossos olhos. A gente pratica muito isso. Para o jovem ou adolescente que está nos acompanhando, às vezes não há diálogo em casa, né? Não existe uma distância, né? Até sempre eu digo para o pessoal, olha, se você é pai, mãe, não se afaste da tecnologia, porque essa coisa de número, esse celular, não gosta de mexer nisso, né? Porque seu filho está mexendo, procura entender um pouquinho, né? Para se aproximar, não se distancie do diálogo, né? Porque ele vai procurar isso, se procurar numa instituição boa, ótimo, né? Como a IYF, mas pode se desviar por aí e outros caminhos, né? A gente nunca sabe. Eu quero falar do livro, vou pedir para o diretor aqui mostrar para a gente, que é uma capa linda aqui, até eles vão falar para a gente, olha, Educação da Mente. É um livro de autoria do fundador da IYF, que é o Ok-soo Park. Vou pegar o livro aqui, um deles aqui, para a gente poder mostrar aqui para você mais de pertinho. E aí vocês vão comentando para a gente. É lindo o livro, viu? E deixa eu aqui mostrar aqui. Acho que já deu mostrar aqui, mas o Daniel consegue mostrar para mim. Já deu uma estudada aqui. O que nós temos aqui, Kim? Principalmente, não dá para lembrar tudo, né? Mas o que eu vou encontrar de conteúdo aqui? Um conteúdo educação da mente é como a planta, né? Que como antes de, por exemplo, né, edificar um prédio, primeiro sai planta, não é? Isso que já saiu, mas demora um tempo, mas depois poderia construir, né? Até 123 andares. Sem planta, não tem como. Isso é basicamente educação da mente. Até pequeno, crianças se educar, ouvir a educação da mente, totalmente o resultado da vida dele é diferente. Com quem ele está? Com quem ele está? Por exemplo, aqui tem uma comida, né, que mais o leite estraga rápido, não é verdade? Mas se encontrar com boa bactéria, vai produzir outra vida, outro produto. Queijo, ainda mais iogurte. Então, isso que é a fermentação. Mas se entrar uma bactéria começar a estragar, se alguém comer, já perde até sua vida. Isso é até composição. Com quem ele está? E que a palavra está ouvindo é muito importante. Por isso, desde pequeno, nós damos educação emocional, que é totalmente a mente dele, o pensamento dele é diferente. Que nós colocamos esse tipo da educação da mente. Muito interessante. E olha, Radassa, você
pegar um livro e conteúdo por conteúdo, às vezes, não sei se o jovem se interessa, mas vocês conseguem ali, não é só uma leitura, né? Porque tem várias iniciativas, tem dança, tem o coral, né? Como é que vocês envolvem essa turma aí para que, aos poucos, se bem que às vezes, se a pessoa se engaja, ela tem curiosidade, ela vai ler também, né? Sim, sim. Na verdade, muitos jovens têm muitos vícios, seja videogame, hoje em dia muito celular, né? Certo. Mas não é que isso não seja ruim. Não, até é bom você ter essa interação com a internet, com o videogame, com tudo. Mas quando isso se torna um vício, pensa como sair daquilo. E a nossa ONG utiliza de várias ferramentas para poder mostrar que há outros meios dele poder se divertir, de se interagir. Então nós utilizamos da dança, também da música, do teatro, das aulas, de também conhecer pessoas de outros países. Nós colocamos isso para eles criar outros interesses e sair daquilo que ele está preso. A dança isolado. É K-pop? Não, não necessariamente. Não necessariamente K-pop. Tem dança clássica também. Sim, também, de tudo. Me fala do seu intercâmbio, como é que foi? Quando é que você foi para a Coreia do Sul? Isso. Um dos nossos programas, nós fazemos também voluntariado no exterior. Tem de curto prazo, que é no World Camp, no acampamento mundial, que é realizado em outros países. E também tem esse voluntariado no exterior por 1 ano. Que é chamado de Good News Corps. E nele você eu tive que trancar a minha universidade. No meu caso, eu fui para a Coreia do Sul, fiquei 1 ano lá e realizava os trabalhos da ONG lá na Coreia do Sul. Muitos jovens têm esse interesse em fazer intercâmbio, mas muitos também não têm recursos, né, para poder pagar, às vezes, um curso no exterior. Entendi. Quem quer se aproximar da IYF aqui no Brasil, a International Youth Fellowship, que é a Comunhão Internacional de Jovens, que no Brasil tem mais de 2 décadas, né? Você mesmo já está lá há mais de 15 anos, né? Isso. Mas fala um pouquinho mais da cultura da Coreia do Sul. O que você encontrou lá, assim, em relação aos jovens, principalmente? Você teve um baque, assim, porque deve ser bem diferente, né? Na verdade, a Coreia do Sul, como um todo, é muito diferente para mim, no caso, brasileira, né? Cultura diferente, idioma diferente, clima diferente. Eu falo até que eu pensei que quando eu chegasse lá, um dos meus medos era de entrar em guerra, né? Porque nós sempre escutamos notícia de guerra, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Mas vivendo lá, é um país muito acolhedor. Como ele falou, passou por muito tempo de guerra, né? De guerra da Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, eu percebi que a Coreia é um país que eles aprenderam a viver juntos. Por exemplo, quando eles não tinham comida, o pouco que eles tinham, eles dividiam um com o outro. Então, eu me senti muito acolhida enquanto eu estava lá. Por exemplo, quando eu andava de metrô, teve um dia que uma vovozinha estava olhando para mim, né? Muitas pessoas pensam que tá olhando assim com maus olhares, assim. Mas quando eu olhei, a gente abaixa a cabeça, assim, né? Cumprimentando. Eu cumprimentei. Aí ela, posso tocar no seu cabelo? Eu falei, pode tocar no meu cabelo. Ela perguntou, é de verdade? Eu falei, sim, é de verdade. Então, é uma coisa que é diferente para eles, é uma cultura diferente, totalmente diferente. Então, e a gente se enriquece dos dois lados, né, dessa convivência. Claro. Mas e o estudo? Porque eu vi uma matéria um dia que falava que os jovens estavam querendo passar da meia-noite estudando para o vestibular e o governo foi lá e cortou, né? Tem uns 2 anos que eu li essa notícia. Falei, meu Deus, mas o cara vai estudar depois da meia-noite. Eu falei, que eles querem. Aí eu lembrei do Japão, porque o Japão é muito assim também, né? Se você não passar numa USP, por exemplo, deles lá, não é aqui que você tenta de novo. É lá uma vez na vida. No Japão é assim, viu? nas públicas, né? Mas fala um pouquinho dessa área educacional. O que difere da gente? Como ele citou, a educação, na verdade, foi a base depois para a Coreia pós-guerra, né? Então, por ser um país de território pequeno também, não é que nem no Brasil, a gente realmente tem muitas oportunidades, é um país grande, né? País amplo, com território amplo, mas na Coreia, por ser um país pequeno, tem muita competição. Por isso vem dos estudos, eles praticamente quando são adolescentes, né, estão no ensino médio, eles utilizam realmente o dia inteiro
para estudar. Ah, entendi. Joséquim, eu queria que você falasse mais sobre o trabalho, principalmente dessa questão da educação emocional, né? Hoje, o que você aprendeu também com os brasileiros, né? Porque assim, acho que o ser humano é igual em todo lugar, né? Quem viaja o mundo inteiro, sempre os depoimentos que a gente vê, fala, gente, viajei, eu me lembro do Zeca Camargo, que fazia da Rede Globo, viajou o mundo inteiro, ele, o que você viu? Ele falou, cara, eu vi que o ser humano no mundo inteiro, ele é muito igual. Emocionalmente, a gente tem as mesmas carências, né? Então, eu acho que falar dessa questão emocional, pode ser na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos ou no Brasil, o fundamento é o mesmo, né? É mesmo coração, é a mesma fábrica, né? É verdade. Então, hoje em dia, agora há pouco, a Radassa já falou um pouquinho, né? A nossa missão tem uma ONG, a IYF, mais importante que nós ensinamos para eles. Para quê? Para fazer intercâmbio, comunicação. Sim. Isso é mais importante. Como respiração. Aceita oxigênio, joga fora gás carbônico, né? Assim que funciona é muito importante. Como intercâmbio, você quer dizer o quê? Um intercâmbio internacional, um intercâmbio de relacionamento? Sim, os dois. Internacional, relacionamento também. Por exemplo, aqui o smartphone é muito interessante. Para quê? Que motivo que sim, as pessoas estão usando? Para comunicar. Isso hoje em dia, smartphone, pelo contrário, só usa fone de ouvido, e não se comunica, não fala. Que para esperar deixar com os seus colegas. Antigamente estava conversando, como é que você está, como você está, o que é sua família. Agora não. Estou esperando, ouvindo música, YouTube, Instagram, e assim, emudece tudo e não fala nada, só espera. É assim que hoje em dia, pelo contrário, o smartphone atrapalha muito para comunicar entre família, entre amigos também. Por isso, cada vez a mente fica mais fraca. Isso que é problema. Por exemplo, aqui tem vários de o vidro. O vidro comum, jogar a pedra, quebra rápido. Sim. É fácil. Mas, hoje em dia, Konin, que já produziu, como a smartphone, alguma coisa, se arrisca, mas não quebra também. A resistência é mais forte. Sim. Ainda mais, imagina que um carro muito caro é blindado. Até hoje em dia, qualquer lugar é perigoso, né? Se atira, não mata, não morre, porque o vidro blindado. Sim. Depende do coração. Coração, mente forte, mente fraca é diferente. Que mente fraca, pouco a pouco fica e aqui falha. Mas mente forte, que a educação da mente, a gente vai ensinar essa parte. Mente forte. Olha, qualquer coisa prevalece, supera. Que uma vida sucedida. Que nós ensinamos essa parte. Como é que nós podemos, nossa mente ficar mais forte? Como? Explica aí. Ainda tem 1 minuto para a gente ir para o intervalo, né? Agora vai ser tipo o Twitter, X, né? Como é que faz? Para a mente ficar mais forte e fortalecer o coração também. Não pode fugir. Não pode fugir. Diante do seu fardo, automaticamente é uma bola procurar um lugar baixo. O nosso coração automaticamente quer procurar um lugar, é o mais fácil. Mas se a gente aprender para desafiar, como eu vim aqui, eu não sabia ABCD, eu não sabia, não conhecia ninguém, mas minha missão me mandou aqui no aeroporto, primeiro dia, onde que nós dormimos, não sabíamos, mas eu não fugi, eu não voltei para a Coreia, eu fiquei aqui, olha, prevalece, isso é outra, o coração forte, mente forte, não fugi, mas eu aprendi muita coisa, eu ganhei muita coisa. Por isso eu estou ensinando para eles. Não é que é uma teórica, que é eu ensinando para eles. Todo mundo aprendeu essa parte. Olha, já superou, ficou um nível alto, é outra vida, é diferente. Dá vontade de participar, né, gente? Eu quero muito. Agora, se você vai perder, eu não sei. Olha, vai lá no @, me ajuda aí, @YF.
@IYF Brasil. Brasil. @IYF Brasil é o Instagram deles. Lá você vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter endereço, vai ter tudo para você conhecer e participar. Eu queria muito ficar com os nossos dois colegas aqui, mas o tempo acabou do primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai conversar com o Sun San Kim, que é o diretor-geral da IYK. A gente vai falar do coral, que é muito legal, e a gente vai falar sobre o pastor Oksu Su Park, que escreveu esse livro, é o fundador da instituição, e ele vai falar muita coisa legal, porque ele tem mais de 70 livros, né, o fundador, então tem muito conteúdo que a gente vai falar no segundo bloco. Eu fico por aqui agradecendo, por enquanto, José Kim, presidente da Missão Boa Notícia. Para mim foi uma boa notícia. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E também a Radassa Souza, que é voluntária. Só contou um pedacinho da história, não deu tempo de tudo, mas obrigado também. Isso, eu que agradeço. Venha para a nossa ONG para conhecer mais Eu a história. Sim, então. Onde é que fica? Aqui em São Paulo tem um local físico? Sim, sim, nós temos. Fica no centro? Fica na Zona Norte. Na Zona Norte de São Paulo. Isso. Tá bom. Mas o importante é você entrar no Instagram, lá tem telefone também, né? Se você quiser visitar, liga primeiro, né? Para eles agendarem e te orientarem tudo direitinho, tá bom, gente? A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com Sun San Kim, diretor-geral da IYK, para você entender melhor. Obrigado, viu? A Lespe Cidadania está de volta. Eu sou Jeremias Gomes, tendo o prazer de apresentar para você a IYF, que é uma instituição internacional coreana da Coreia do Sul. Já existe no Brasil há cerca de 25 anos e tem um trabalho sensacional, principalmente com jovens e adolescentes. Eles fazem muitas palestras, né, se reúnem em outros países também e já atingiram só no Brasil cerca de 40 mil jovens com as suas palestras e as suas atividades. Nós conversamos no primeiro bloco com alguns dos participantes dessa instituição, mas agora a gente vai conversar com o presidente da IYF Brasil, Daniel Jô. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer sobre as nossas atividades e os nossos projetos. O Daniel, que é o presidente, vai nos ajudar também com a tradução para que a gente converse também com Sun San Kim, que é o diretor-geral e conhece muito sobre a essência da atividade também. Sun, seja bem-vindo, Sun San Kim. 초대해 주셔서 고맙습니다. Obrigado pelo convite. Muito bem. Deixa eu conversar aqui primeiro com o Daniel. Daniel, a gente falou bastante da instituição, mas vamos falar um resuminho para quem pegou a partir do primeiro bloco. Eu sei que vocês foi fundado na Coreia do Sul, teve uma história interessante lá com o primeiro jovem americano, mas dá um geral para a gente. Vocês estão em vários estados, em mais de 100 países, né? E as principais atividades, por gentileza? Bom, aqui no Brasil nós estamos desde 2001. Foi fundada a organização e ao longo desses anos a ONG ela tem realizado muitas atividades. O único objetivo, resgatar a dignidade dos jovens. Hoje, quando nós vemos os jovens estão perdidos, sem esperança, e através de atividades educacionais, culturais, sociais, nós damos essa oportunidade a esses jovens a terem uma esperança, a terem uma dignidade para que esse jovem se torne no líder do amanhã. E eu queria a opinião do diretor também, Sun San, que o Daniel vai nos ajudar a traduzir, sobre o que eu falei no primeiro bloco, né? Estes problemas emocionais, eles são iguais em todo mundo, depois você traduz melhor, mas assim, nós temos muitos jovens no Brasil, mas eu queria saber em relação à Coreia do Sul também, né? E o que eu perguntei no primeiro bloco também, os problemas do coração são mundiais e são iguais no mundo todo? 목사님, 제가 질문 하나 있는데요. 합전단 얘기하기 전에 전 세계의 많은 청년들이 마음의 문제 있는 것 같습니다. 특히 한국이나 또 다른 나라 이런 부분에 대해서 조금 말씀하시면 좋겠습니다. 세계 청소년들이 가장 정부에서
지금 염려하고 두려워하는 것이 청소년 문제입니다. Hoje, mundialmente falando, os governos do mundo inteiro estão muito preocupados com os problemas da juventude. 이제 세상이 점점 잘 살게 되어지고 또 스마트폰 시대가 오기 때문에 Com o desenvolvimento da tecnologia, também com os smartphones, 계속 영상물을 보다 보니까 사고하는 능력이 떨어집니다. as pessoas acabam se afundando em vídeos e acabam perdendo a habilidade do pensamento profundo. 그래서 그 다음 생각을 하지 않고 Não pensam nas consequências, 지금 좋고 지금 편안한 이쪽을 찾아가기 때문에 somente estão procurando em satisfazer um momento, no momento. 어느 때보다도 이 마인드 교육이 필요할 때입니다. E chegou o momento mais importante da gente implementar a educação da mente. 그래서 이 마인드 교육을 통해서 사고하는 능력을 키워주고 Através da educação da mente, nós incentivamos aos jovens a terem uma habilidade do pensamento profundo. 또 욕구를 자제하는 능력을 키워주고 Também incentivamos os jovens a terem a habilidade do poder do autocontrole. 서로 마음을 교류하는 이 마음을 키워주면 E também criamos esse intercâmbio entre relacionamentos. 청소년들이 정말 건전한 삶을 살게 되어지고요. Para que esses jovens tenham uma vida mentalmente saudável. 유혹을 이겨나갈 수 있는 마음의 힘을 얻습니다. Fortalecendo seus corações para que eles possam vencer 그래서 as dificuldades. 더 가치 있는 삶을 살게 될 줄을 제가 압니다. E assim nós queremos que ele terá uma vida mais valorosa. 이 부분의 얘기를 한번 드리고 싶습니다. Então, essa é a importância da educação da mente hoje na vida do jovem. Eu acho muito relevante e interessante vocês falando isso de um país que é um dos mais tecnológicos do mundo, né? Que fabrica a gente brincava aqui no intervalo, né? A Samsung é coreana, né? Coreana. Tem Hyundai, tem tantas marcas coreanas. Inclusive, é um aspecto muito interessante, Daniel, que tem um vídeo na internet, depois vocês procuram. Se você falar sobre renda per capita Brasil e Coreia, na década de 60, tem um comparativo interessante, porque a renda per capita era a mesma dos dois países, né, a renda por cabeça, e a Coreia fez isso e o Brasil fez... É como um avião que está indo retinho aqui, a Coreia subiu muito. O senhor acredita que isso é graças à educação? Com certeza. Muitos estudiosos, eles afirmam que o crescimento da Coreia foi a educação. Uma educação onde eles se entregam totalmente, porque pais que passaram pela guerra não quiseram com que os seus filhos passassem o mesmo que eles passaram. Então, eles incentivam, eles apoiam o estudante a ter uma dedicação e principalmente uma disciplina em relação à educação. Qual é o comparativo que o senhor faz? Porque outros países como o Japão também, que passaram por guerras, a gente vê, e às vezes países que não só passaram por guerras, mas têm climas muito diferentes, muito frio, enfim, são países que pelas adversidades, dificuldades, se levantam. O Brasil é um país tropical, de beleza, de praias, né? Qual é a comparação cultural que o senhor faz desses jovens de países como Coreia, o senhor deve conhecer vários países, e do brasileiro? A potência existe, seja em qualquer jovem, em qualquer lugar do mundo? Sim, nós cremos. Porém, tem a influência cultural também, mas eu acredito que a maior influência vem do líder. Depende do líder que está conduzindo aquele grupo. E hoje, se a Coreia chegou num país mundialmente falado na área da tecnologia, na área da economia, foi devido a alguns líderes que tiveram esse espírito de desafiar, de superar os seus limites, de realmente levantar a Coreia novamente do zero. E devido à guerra, o povo se uniu mais, o povo se esforçou mais. Eu acredito que isso falta um pouquinho no Brasil, né? Alguns líderes do nosso país, eles não têm essa mentalidade. E como nós sabemos, o Brasil é um país muito bom, os brasileiros também têm um coração muito aberto, mas eu acho que falta isso para os brasileiros crescerem de uma maneira bem relevante.
Muito interessante. E dessas lideranças, a gente já entrevistou diversas instituições no Brasil, muitas ligadas a religiões, outras não, da maçonaria, das igrejas evangélicas, católicas, a gente já trouxe várias aqui, e eles falam sobre essa liderança. E para falar de liderança, que é tão importante, pessoas nas quais a gente se espelha, eu gostaria que o Daniel transmitisse aqui a minha pergunta ao Sr. Sam. Sobre o pastor Ok-soo Park, que é o fundador da YF. Quem é este homem, o seu papel como líder? 목사님, 박 목사님 대해서 잠깐 설명하면 좋겠습니다. 네. 박옥수 목사님은 지금까지 제가 만난 지가 한 30년이 넘었는데요. Eu conheci o pastor Ok-soo Park há 30 anos atrás. 자기 자신의 삶을 사는 것을 못 봤어요. Eu nunca vi ele se preocupando em viver somente para ele. 이분은 새벽 3시나 3시 30분에 출근을 하십니다. Ele é uma pessoa que todos os dias às 3 horas, 3h30 da manhã, ele se levanta para trabalhar. 다 잠을 자고 있을 때 성경 읽으시고요. Enquanto todos estão dormindo, ele está lendo a Bíblia, 또 기도하시고 está orando. 또 6시에 식사를 하셔요. E às 6 horas da manhã, ele toma o café da manhã. 6시 30분부터 신학교 교육을 하십니다. E às 6h30 ele dá aula na escola de missionários. 그리고 목회자들 모임을 가지고요. Também reúne os pastores. 그다음에 또 목사님을 만나고 싶어하는 많은 사람들과 면담을 가집니다. E assim ele recebe muitas visitas, né, e acaba dando muitos conselhos para eles. 거의 한 10차례 이상의 많은 사람들을 만나시고요. E mais de 10 pessoas, ele tem encontro com mais de 10 pessoas por dia. 오후에는 몸을 위해서 가벼운 운동을 하십니다. E à tarde ele pratica um pouquinho de atividade física para o bem da sua saúde. 주변 사람들하고 이 족구를 하십니다. Ele sabe jogar futevôlei. 네. Olha que legal, isso é importante. Xingambida. 예, 그래서 늘 운동을 통해서 이 건강을 유지하십니다. Então, através da atividade física, ele mantém uma boa saúde. 그리고 저녁에는 기도회나 모임을 가지십니다. E à noite ele tem momento de oração e conduz os cultos. 그리고 10시에 퇴근하십니다. E às 10 horas ele volta para sua casa. 그리고 정말 이 성경 말씀을 그대로 믿으시고요. E é uma pessoa que crê nas escrituras da Bíblia. 수많은 사람들에게 이 성경 말씀을 통해서 구원으로 이끌어주고 싶은 이 마음으로 평생을 사셨습니다. E sua vida inteira ele viveu com aquela esperança que através da palavra da Bíblia ele pode resgatar muitas pessoas. 지금은 세계 그 지도자들이 목사님이 가지고 계신 이 마인드 교육을 다 수입해서 그 나라 청소년들을 위해 이제 교육을 시키려고 합니다. E hoje muitos líderes religiosos querem absorver essa educação da mente que o pastor Park ele estabeleceu para aplicar na juventude do seu país. 이 브라질에도 이 마인드 교육이 적용이 되어져서 많은 청소년들이 교육을 통해서 새롭게 변하는 그런 삶이 되기를 바랍니다. E esperamos que aqui no Brasil também essa educação da mente seja implementada para que muitos jovens também tenham uma vida saudável mentalmente. Muito bom. Eu queria, a gente já está caminhando para o final, mas mantém em mente, já que a gente falando de mente, duas coisas. A primeira, como que é essa educação da mente, claro que isso é um curso longo, né? Mas vou pedir para o Daniel reduzir para a gente. Mas antes eu gostaria também de perguntar ao senhor como foi a sua aproximação aqui com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vimos o senhor aqui nos corredores, conheceu a nossa rede de TV aqui, né? E foi daí que eu vi, falei, poxa, Coreia do Sul, preciso muito entrevistá-los e conhecer dessa cultura que é tão bonita, né? E se o senhor se aproximou de algum parlamentar, como é que é esse contato? E falar um pouco das atividades. A gente, esse programa é gravado, as pessoas veem nas redes sociais, mas vocês devem ter uma agenda de realizações, então fica à vontade para dizer. Então, Jeremias, a gente é frequentador aqui da LESP, nós temos alguns parlamentares que apoiam os nossos projetos, inclusive esse da educação da mente. Antes da pandemia, a gente já estava formalizando alguns memorandos de entretenimento para que a gente
pudessem entrar nas escolas, nas universidades. Então é uma casa que se preocupa com a educação. Também alguns parlamentares abraçaram o nosso projeto. E voltamos aqui para a Lesp porque a semana que vem a gente vai ter um grande evento aqui na cidade de São Paulo, no coração de São Paulo, que é a Catedral da Sé. Nós vamos receber o coral Graças, que faz parte da nossa instituição, da nossa missão, também da nossa associação. Esse coral vai realizar um concerto musical pela paz mundial durante 2 dias. Então viemos aqui para convidar os parlamentares, o presidente da casa, o vice-presidente, também aqui a TV Alesp, para que realmente a gente possa levantar essa causa em prol da paz mundial. Muito bem, então a gente vai fazer o máximo para divulgar. Eu já vi aí nas redes, na mídia, falando um pouco desse coral. Aliás, a gente podia até falar um pouquinho mais do coral, se der tempo, e depois a gente volta a falar mais um pouquinho do pastor Oksu Park, que é muito interessante também. O coral Graças, né? Como é que ele se diferencia dos demais? Essa é a minha pergunta para o Sam, por favor. 목사님, 그 그라시아스 합창단이나 다른 합창단 차이점을 좀 얘기했으면 좋겠습니다. 네. 그라시아스 합창단이 다른 합창단하고 차이점이 뭐냐면 Qual é a diferença entre o coral Graças para os outros corais? 한 2가지 정도를 얘기할 수 Eu 있습니다. quero apontar 2 aspectos. 첫 번째는 그라시아스 합창단의 단원 한 사람들은 E isso é quando eu vejo cada membro do coral. 예수님 피로 죄 사함을 받았습니다. Eles acreditaram no poder do sangue de Jesus Cristo e isso lhe trouxe salvação. 그래서 예수님의 마음이 들어와 있어서 감사한 마음을 노래로 표현을 해요. E por esta salvação por meio de Jesus, eles cantam com toda gratidão. 그래서 그라시아스 감사 그 이름처럼 Assim como seu nome diz graças, obrigado, 마음에서 우러나는 이 감사를 노래로 표현하기 때문에 porque através da música eles estão transmitindo a gratidão. 다른 사람에게 주는 감동이 훨씬 다른 합창보다 더 큽니다. E o coral consegue transmitir essa gratidão mais do que qualquer outro coral. 두 번째는 좋은 지휘자를 만났다는 것입니다. E o segundo aspecto foi que o coral encontrou com um bom maestro, um bom líder. 합창 단원 한 사람 속에 잠재되어 있는 재능이 있어요. E cada membro do coral tem o seu talento. 그 지휘자가 그 재능을 한 사람 다 끄집어내서 펼쳐줍니다. E esse maestro fez esse papel de tirar esse talento escondido em cada membro do coral. 그래서 그런 재능이 펼쳐지다 보니까 이 목소리가 하나의 목소리가 나오고 E assim, ele descobrindo esses talentos, ele conseguiu ter uma harmonia com as vozes dos 아름다운 membros desse 목소리를 내면서 세계 최고의 합창단이 될 수가 있었습니다. E com esta harmonia, hoje o coral recebe o título de melhor coral do mundo. 이것이 다른 합창단과의 차이점입니다. Esta é a diferença que eu posso falar entre o coral Graças dos outros corais. Extraordinário, né? Que eu estava pensando, porque uma arte que é coletiva, mas que vocês têm um olhar individual. Até se pudesse traduzir isso para ele, porque isso talvez seja o segredo, né? 진짜 맞습니다, 목사님. 합창단이 너무 아름답습니다. 예, 한 사람 사실 어떻게 보면 재능은 다른 합창단 단원에 비해서 부족할 수 있어요. Não, se a gente comparar um talento individual, eles podem até ser inferiores do que outros corais. 그러나 어떤 피지컬보다는 작곡가가 원하는 이 마음을 노래로 표현하기 때문에 Mas já que o coral, quando ele canta, ele tenta expressar o coração do compositor. 다른 사람 마음 속에 이 음악이 스며들어요. E com o poder da música, eles conseguem conquistar o coração das pessoas. Quantos integrantes tem o coral? 합창단 몇 명 단원이 있습니까? 한 120명쯤 단원이 됩니다. 120 membros. 120 vozes, que olha, não dá para perder, gente. Coloca aí na internet o Graças, coral da Coreia do Sul, que é considerado o melhor do mundo. Então já fica essa dica aí, inclusive cultural. Sendo um coral evangélico e vocês vão se apresentar na Catedral da Sé, queria que vocês explicassem, né? Por favor.
Ele explica? Ou o senhor, o que você achar mais... Então, na catedral, Jeremias, a gente foi convidado pelos padres a realizar esse concerto musical, porque no nosso programa de voluntariado, uma freira, ela se inscreveu no nosso programa e está trabalhando como nossa voluntária, e ela acabou conhecendo o Coral Graças. E aí ela correu lá para a catedral, porque ela queria que o Coral Graças apresentasse na catedral. Então, os padres aderiram a essa ideia. O coral veio no ano passado, fez o concerto musical na catedral. Os padres ficaram tão admirados pelo talento, pelas vozes. E esse ano convidou novamente o coral. No ano passado foi um concerto de um dia, porém esse ano eles deram 2 dias para nós. Nossa, e dentro de uma catedral, eu acho que vai ser uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Porque sendo esse tema, né, eu gostaria de saber que vocês escolheram o concerto musical pela paz mundial. A gente sabe, infelizmente, a gente está vivendo períodos de guerra, né, mas eu gostaria que o Sam explicasse melhor para a gente. Porque esse tema, né? O concerto musical pela paz mundial. 목사님 그 콘서트 때에서 이 제목이 좀 말씀해 주시겠습니다. 거의 콘서트 제목에 대한 것은 이분이 훨씬 더 저보다 설명을 잘 할 수 있습니다. Eu queria que ele respondesse essa pergunta, Daniel. Tá bom, fica à vontade. A gente levanta essa causa, né, a paz mundial, porque a gente vê, né, o que está acontecendo no mundo inteiro. E o coral, ele acredita que através da música a gente consegue ter essa união, superando etnias, religiões, éticas. Então, através da música, nós conseguimos trazer a paz, porque nós estamos falando a mesma linguagem. E através da música, trazendo essa união, com certeza a gente pode levantar essa bandeira, a paz mundial. Não somente aqui no Brasil, mas em todos os países. E a música, com certeza, porque é universal. Eu queria saber também do Sung Sam, sobre o fundador da IYF, que é Oksu Park, porque ele tem cerca de mais de 70 livros escritos e, pelo que eu li, os jovens... ele é um catalisador, digamos, né? Os jovens gostam muito da palavra dele. Eu queria que ele explicasse, não precisa traduzir toda essa minha fala, que é um pouco longa, mas por que Oksu Park tem esse poder de atrair os jovens e como é que ele usa esse poder que ele tem de comunicação com os jovens? 제가 박 목사님 대해서 잠깐 들었는데요. 목사님께서 청년들 마음에 어떤 힘이 있는데, 이끄는 힘이 있는데, 이 힘에 대해서 잠시 좀 말씀드리면 좋겠습니다. 이 사람들이 인생을 살아가는데요. As pessoas estão vivendo as suas vidas. 항상 좋은 일만 있는 것이 아니에요. E não somente encontram coisas boas. 때때로 어려움도 찾아오고 문제도 찾아옵니다. Tem momentos que nós encontramos alguns problemas, passamos por algumas dificuldades. 항상 좋은 일만 있고 문제가 없다면 Se houvesse só coisas boas ou só problemas, 깊이 생각할 그런 이유가 없죠. as pessoas não pensariam de uma maneira mais profunda nas coisas. 그러나 인생을 살다 보면 원치 않는 이 병도 만나고요. Mas podemos encontrar enfermidades que nós não desejamos, 그다음에 원치 않는 실패도 만납니다. fracassos que nós não desejamos, 그다음에 경제적인 문제도 만나고요. problemas econômicos, 사람과 사람 사이 갈등도 겪게 되죠. problema entre relacionamentos. 그러다 보면 이런 것들이 인생의 많은 어려움을 계속 어려움으로 이끌어 갑니다. E esse é o motivo com que as pessoas acabam sofrendo na vida. 또한 어떤 사람들을 주변에서 살펴보면 Quando nós vemos as pessoas ao nosso redor também, 분명 성공했는데 alcançou o sucesso, 그 성공한 삶을 지키지 못하고 mas não conseguiram manter o sucesso. 이 하루 아침에 이 인생이 무너지는 것을 봅니다. E tem casos que da noite para o dia ele fracassa. 그 이유는 뭐냐면 자신의 욕구나 또 욕망을
제어하지 못해서 Qual é o motivo? Qual é a razão disso? Porque eles não têm o controle sobre os seus 평생에 desejos. 쌓아놓은 모든 일들이 한순간에 무너지는 것을 봅니다. Ou seja, num instante ele pode destruir tudo aquilo que ele conquistou. 그래서 어느 누구든지 이런 삶을 원치 않습니다. Ninguém deseja ter essa vida. 그래서 결심도 해보고 노력도 해보지만 Se esforçam, se dedicam para ter uma vida melhor. 그런데 우리가 알아야 될 것이 뭐냐, 우리 인생은 약해요. Mas nós devemos reconhecer que nós seres humanos somos 내가 fracos. 이거 안 해야지, 내가 해야지 결심하지만 그 마음대로 되지가 않습니다. Por mais que as pessoas se dediquem, não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso, mas muitas vezes a gente não alcança o bom êxito. 그래서 우리 인생에서 만나는 가장 큰 문제 해결책은 뭐냐면은 마음입니다. Então, a principal solução desses problemas é a educação do coração. 이 마음의 세계를 정확히 알고 다스려 나갈 수 있다면 Se nós conhecermos o mundo do coração e poder controlar os desejos do coração, 인생에서 만나는 여러 가지 문제들을요 유연하게 대처할 수 있어요. então, naturalmente nós podemos solucionar todos os outros problemas. 그리고 더 낫고 가치 있는 삶을 살 수가 E 있는. podemos ter uma vida mais valiosa e uma vida melhor. 그래서 이 청소년들에게 이 목사님은 계속해서 이런 마인드 교육을 통해서 이 어둠에서 끄집어내는 일을 하십니다. Por isso, o pastor Park, ele investe na educação da mente para resgatar a vida desse jovem. 그 마인드 교육에 가장 중요한 세 가지가 있습니다. Tem 3 pontos importantíssimos na educação da mente. 첫 번째는 깊이 사고하는 법. Primeiro é a habilidade do pensamento profundo 또 욕구나 욕망을 자제하는 법. e você ter o controle sobre os seus desejos 서로 마음을 나누는 교류. e o intercâmbio entre pessoas. 이 세 가지를 이제 교육을 통해서 배우게 되어지면 Se nós aprendermos esses 3 pontos na educação da mente, 이 강한 마음을 얻게 되어지고요. podemos ter uma mentalidade forte. 어떤 어려움이 와도 마음을 다스려 나갈 수 있기 때문에 Porque podemos gerenciar bem as nossas emoções diante das situações. 삶의 변화를 직접 경험할 수가 있는 거예요. E aí sim nós podemos encontrar uma transformação. 그러면서 더 가치 있고 행복한 삶을 살 수 E 있어요. podemos ter uma vida feliz e melhor. 이것이 마인드 교육의 핵심입니다. Esse é o ponto principal da educação da mente do 이렇게 Pastor Park. 얘기하고 싶습니다. E eu Que quero legal, que apontar bacana. isso. Eu já procurei memorizar aqui o pensamento profundo, o equilíbrio emocional e a questão do relacionamento, né, que eles chamam de intercâmbio, né? Vou meditar e vou estudar sobre isso aí e vou ver se eu acho esse livro tão bonito aqui, gente. Consegue encontrar esse livro tem alguma livraria? Quem quiser adquirir, como é que faz? Educação da Mente. Nós acabamos de vai mostrar aqui pra gente. Nós acabamos de receber esse livro dos Estados Unidos, foi traduzido para o português ainda. Nós não temos nas plataformas, devem entrar em contato conosco e lá na nossa sede podem adquirir esse livro. Mas futuramente vamos colocar nas plataformas. Uhum. Então ainda não está nas plataformas, não está nas livrarias, mas você entra em contato principalmente pelo Instagram, @IYF, né, Brasil, @IYF Brasil. Você vai chegar lá, tem os vídeos, tem o endereço, tem contato, você vai visitar, fica na Zona Norte, aqui na capital. Mas eles estão em várias cidades do Brasil, estão em mais de 100 países, com muito trabalho de intercâmbio, trabalho de equilíbrio emocional, trabalho com jovens, mais de 30, 40 mil jovens atingidos no Brasil, e você é convidado deles também para participar. O programa chegou ao fim, eu quero agradecer muito os nossos convidados, a honra de recebê-los aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, desta vez aqui participando com a gente o Daniel Jô, que é o presidente da IYF, e Sam Sanquim, diretor-geral. Transmita, por favor, a ele o nosso agradecimento. Estamos encerrando, mas o convite é permanente para que volte. 목사님 오셔서 너무 감사하고 다음 기회 있으면 초대하고 싶습니다. 오늘 초대해 주셔서 고맙습니다. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece muito, Daniel, que eu sei que é de Brasília também, está aqui em São Paulo, dentre os afazeres, para nos atender também. E foi muito bom a conversa, eu gostei bastante. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com a tradução, mas quem sabe não é um pouco para a gente entender também que a gente está precisando ler com mais profundidade, conversar mais com as pessoas, ter aquela calma, né? Porque às vezes talvez o fruto desse descontrole emocional que a gente falou no primeiro bloco é um pouco disso, dessa vida que a gente está muito na lógica, esquecendo um pouco
das palavras do coração, que para mim foi um pouco da mensagem que ficou aqui, a linguagem do coração. Espero que vocês tenham gostado e revejam esse programa lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado e até a próxima edição.